Olá, boa tarde. Eu sou o William Henrique do canal Cristo é o Caminho, gravando mais uma mensagem aqui para a reflexão nesses dias turbulentos. Livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 1, que diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreia? Cobiçai e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combatei e guerreai e nada tendes, porque pede mal. Porque não pedes, pedi e não recebe, porque não pede, porque pede mal, para gastar em vossos deleites. Eu quero aqui falar da maior batalha que o ser humano trava aqui nessa terra, né? Que Deus venha tomar a direção dessa palavra e ela possa alcançar algumas vidas que estão aí em conflito, está em batalha, está em guerra nesses últimos dias na terra, nesses dias turbulentos, né? Nesses dias que tem enfrentado a terra. A verdadeira arena de guerra, né? Nunca se transferiu tanta responsabilidade de si próprio para os outros como tem se transferido nesses últimos dias de hoje. Já à vista que essa doença já vem dentro do ser humano desde o começo da humanidade. Se a gente for voltar um pouquinho aos princípios bíblicos, a gente vai ver que quando Deus criou o homem e criou a primeira mulher ali no Éden, Deus deixou tudo perfeito, tudo bonitinho, entregou tudo maravilhoso na mão deles. Mas a cobiça começou a subir ao coração da mulher ali e do homem também. Não vou colocar a culpa só na mulher, né? E ali eles resolveram querer uma coisinha a mais. E Deus avisou antes que eles não deveriam comer daquele fruto, né? Não deveria comer daquela árvore, porque no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. Lhe abriu o entendimento e eles morreriam. Mas a humanidade já tinha essa curiosidade desde lá do Éden, puro ali no Éden, como Deus fez, né? A Bíblia diz que eles não se envergonhavam um do outro, simples, natural, com a pureza de Deus, mas resolveu querer uma coisinha a mais. E terminou comendo do fruto daquela árvore. Agora o mais interessante dessa história, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. É a mesma coisa que aconteceu no princípio, é o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas hoje querem transferir a culpa dos seus erros, dos seus pecados, do seu engano, quer transferir a outro, né? É como Éden, quando Deus chama Adão e Eva: por que você se esconde? Por que vocês estão escondidos? Onde estás? Que chega até Adão não assume a culpa dele. Aí diz: não, foi Eva que comeu, a mulher que tu me deu foi que comeu o fruto. Quer dizer, fugindo da sua responsabilidade, querendo dar uma de menino diante de Deus. Quando Deus vai até a Eva, ela também quer se sair do seu erro, não quer assumir seu erro, aí transfere a culpa para a serpente, né? Então, é o que está acontecendo nesses últimos dias, essa arena de guerra que nós temos enfrentado nesses últimos dias. As pessoas querem transferir suas culpas para os outros. Enquanto essa humanidade, não sabia assumir seus erros, porque Tiago diz aqui que a luta é a pessoa mesmo. É uma cobiça, é a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne, e os dois se opõem para que não façais o que querem. Você sabe quando é que você vai ter vitória? Você sabe quando é que essa humanidade terá vitória? Quando eu terei vitória? Quando eu aprender que meu combate é contra mim mesmo e parar de transferir as minhas responsabilidades para os outros. Deus não é menino, a Deus ninguém se engana. Ninguém pense que ninguém vai enganar ao Criador dos céus e da terra. Porque o primeiro casal, eles pecaram lá no Éden
E Deus deu a sentença, falou: Adão, por causa do teu erro, tu comerá agora do suor do teu rosto, e a terra produzirá cardos, espinho por causa do teu pecado. Com labor, todo dia tu comerás o teu pão aqui nessa terra. E tu, Eva, como também enganaste, tu fica pensando que tu vai transferir a tua responsabilidade para Adão. Não, eu multiplicarei a tua dor também de parto. Tu terás dar à luz com dores, e colocarei uma inimizade entre ti e a serpente. A sentença veio desde o Éden, irmão. Vamos parar de ficar transferindo responsabilidade nossa para os outros. Assumir nossos erros. Ser homem e ser mulher de Deus para assumir aquilo que a gente erra e parar de ficar transferindo a culpa para os outros. Porque nesses últimos dias todo mundo fica transferindo a culpa para os outros. Ah, porque eu fui na igreja, alguém me enganou. O pastor me enganou. E não sei o que, o profeta me enganou. Assuma seu erro diante de Deus. Quer ser vitorioso? Aprenda qual é a sua arena de guerra. A sua arena de guerra é dentro de você mesmo. A luta, o inimigo mais pesado que o ser humano pode enfrentar é a sua carne pecaminosa, a carne caída do pecado. É esse inimigo que nós temos que aprender a combater. Lá em Efésios 6 a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Mas há uma luta também dentro de nós. E a gente tem que parar de ficar transferindo as responsabilidades dos nossos erros para os outros. Se você estiver entendendo o que Deus está falando através dessa palavra, aí sim você será um vitorioso. Aprenda a combater os seus próprios erros e assumir os seus erros aqui nessa terra. Nesses últimos dias, eu gosto de transferir as culpas sempre para os outros. Não está vendo o que está acontecendo aí? Hoje, o alvo é Bolsonaro, é o presidente Bolsonaro. Todo mundo mete a malha, aponta suas flechas, como que ele está sendo culpado disso tudo que está acontecendo no mundo. O que ele fez de errado, ele vai pagar. O que ele fazer de errado, ele vai pagar diante de Deus. Agora a gente tem que parar de ficar transferindo as nossas culpas para os outros. Cada um deve pagar pelos seus erros. A Bíblia diz que no dia do juízo, cada um prestará conta de Deus a si próprio. Todo mundo há de prestar conta a Deus tudo aquilo que fez através do seu corpo. Né? É como aquele velho provérbio que não está na Bíblia. Que o mundo fala, os antigos falam, que língua fala e o corpo paga. E é isso mesmo. O nosso corpinho é que vai pagar com nossos erros. Tiago está dizendo aqui que a gente é invejoso, cobiça e nada tem. Pede e não recebe porque pede mal. É uma guerra constante dentro do ser humano aqui nessa terra. No dia que a humanidade, o Brasil, o mundo, aprender cada um a assumir seus erros, aí sim, aí o Criador dos céus e da terra vai se voltar. Porque não adianta eu ficar churumingando agora e achar que com 2 lágrimazinhas Deus vai ouvir meu clamor. Deus não se ilude com tantos arrependimentos que não é arrependimento. Saul mesmo, quando ele pecou, ele disse que pecou, mas ele não se arrependeu de nada. Ele foi atrás de feiticeiro, ele foi atrás de muitas coisas. Quantos? Judas mesmo se arrependeu, trouxe as moedas, disse pequei contra a sangue inocente, mas se arrependeu? Ele jogou as moedas no templo e foi se enforcar. Arrependimento para Deus tem que ser arrependimento de verdade. O arrependimento, quando ele vem de verdade, a mudança no caráter, a mudança no proceder. E enquanto essa nação não se curvar e não se arrepender de verdade diante de Deus, não vai adiantar nada. Tem uma passagem que Deus falou para Jeremias: não ore mais por esse povo que eu não ouvirei. Porque na hora do aperto todo mundo chora. O apóstolo Paulo diz que muito chora. Quando vem falar da cruz até chora, mas nega a fé e a eficácia da cruz com suas obras malignas aqui nessa terra. Então, meu irmão, nem tudo que diz que se arrepende é arrependimento. Né? Muita coisa é remorso aqui nessa terra. E vamos aprender a assumir as nossas culpas. Quando a gente aprender que a nossa batalha é contra a nossa própria carne, aí sim, aí as coisas vão mudar aqui nessa terra. No livro de Lamentações, capítulo 3, capítulo 3, versículo 39, por ali, a palavra de Deus também diz algo interessante aqui. Lamentações 3, versículo 39, diz aqui, ó, a palavra de Deus diz aqui, ó, olha o que diz aqui, Lamentações 3, versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Então você só vê gente se queixando nesses últimos dias, e porque isso e aquilo. Queixa cada um dos seus próprios pecados.
Vamos parar de ficar transferindo a culpa para os outros. Vamos olhar para nós mesmos. Jesus disse que a gente tem que tirar o arqueiro do nosso olho primeiro para depois a gente tirar dos outros. Jesus sempre mandou a gente fazer um autoexame nas nossas vidas. Quando a gente olhar para as palavras do mestre, aí as coisas mudam. Aí nós teremos uma vida, verdadeiramente, que eu vejo muita gente aí que se diz ser espiritual, falando por aí, transferindo a culpa para os outros. Cada um assuma pelos seus erros. Diante de Deus não vai ter essa coisa de eu querer transferir minha culpa para ninguém. É eu que vou ter que chegar naquele grande dia e encarar o Criador dos céus e da terra e assumir os meus erros diante de Deus. Aleluia, naquele grande dia. Fica essa reflexão para a sua vida nessa tarde, né? Nessa tarde de sábado, hoje é 18, né? 18 de abril, né? Agora é 3 horas e 20 minutos. Que essa reflexão venha falar ao seu coração. Pense nisso. Quando a gente começar a querer transferir a culpa dos nossos erros para os outros, lembra da historinha de Adão e Eva lá no paraíso, quando Eva comeu do fruto, deu a Adão, e um começou a querer transferir a culpa para o outro. Adão, foi a mulher. Eva, não, foi a cobra. Então, meu irmão, com Deus não tem mimimi nem mamamá. As coisas com Deus é séria. É eu e você que tem que encarar o Cordeiro naquele grande dia. A Bíblia diz: quem suportará o dia da ira do Cordeiro? A Bíblia diz que os céus e a terra fugirá da presença do grande Deus. Você já imaginou? O céu e a terra fugindo da presença de Deus? Ou seja, a terra passando a mais de milhares de quilômetros debaixo dos nossos pés e o céu por cima da nossa cabeça correndo da presença do Cordeiro e a gente sendo sugado para o tribunal para dar conta a Deus de todas as nossas obras. Eu não vou pagar pelo que minha mulher faz, meus filhos faz, meus parentes faz, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Ezequiel 18, Deus já deixou bem claro. Antigamente os filhos comiam uva verde, viu? E os pais comiam uva verde e o dente dos filhos era quem botava. Ou seja, os pais pecavam e os filhos pagavam pelos pecados do pai. Aí Deus disse: eu não quero mais esse provérbio, Israel. De hoje em diante, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a responsabilidade fica sobre as costas de cada um. Então vamos parar de ficar transferindo as nossas culpinhas para os outros, né? Às vezes transferir a culpa para o governo, para o presidente, para isso, para aquilo. O presidente assume a culpa dele. E a gente vai assumir a nossa também diante de Deus. Fica essa reflexão aí para a vida de cada um. E que essa mensagem chegue ao coração de muitos e possa limpar e cada um assumir os seus erros diante de Deus. Aí sim brilhará o sol da justiça para essa nação e para todo o povo brasileiro e todos aqueles que dão ouvido a esta palavra. Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Esse é o seu canal. Cristo é o caminho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.